Bom dia, gente. Estamos encaminhando para vocês o capítulo 9, que diz perda versus aparência, e nessa lição, a lição 1, não julguem com base nas aparências. Essa lição, estamos mandando o resumo, os comentários, a frase da semana. No segundo vídeo, estamos mandando as meditações, e no terceiro, que é esse, nós estamos fazendo um comentário, fazendo uma revisão daquilo que nós já falamos, primeiro do capítulo 3 e também dos 5 Ds. 5 Ds. Então, o primeiro D é exatamente a devoção, aonde a gente começa a sonhar, e nesse sonho a gente tem fé que ele pode ser realizado, a gente aposta nele, a gente acredita nele, e a gente insiste exatamente porque acredita. O segundo passo é a disciplina, que é a disciplina para que possa alcançar o que a gente está desejando, o que a gente está sonhando. O terceiro passo é a dedicação, então a gente tem que estar semeando com ideias, com a mesma ideia sempre, para que a gente possa, de alguma forma, saturar a ideia, dessa ideia, até que a gente possa, de alguma forma, realizar. Haverá muitos momentos em que a gente vai querer desistir. Lembrando, se desiste, a gente perde todo o esforço que já foi feito. Então, a gente precisa ter determinação para que a gente possa alcançar a dádiva que a gente quer. Então, para alcançar essa dádiva, a dádiva é exatamente o momento da colheita, mas a gente tem que passar por esses 4 passos que já mencionamos. Vamos falar da lição 1, é a lição, digamos, que tem mais conteúdo. Então, nós vamos falar primeiro do Sansara, que é o nascer, viver, morrer. No Sansara, a gente sabe que é assim que nós estamos presos na Terra, e que a nossa libertação da Terra ela só se dá exatamente pela santidade. Quanto mais a gente se aproxima da santidade, é exatamente a aproximação de Deus, é que a gente vai se livrar do nosso planeta. O segundo, saber que aqui é uma grande escola, é um educandário. Nessa escola, ela se parece em tudo com uma escola que nós já cursamos, tem matéria sendo exposta, tem experiências sendo feitas e também tem provas que você precisa passar para você poder alcançar um nível melhor. Sabendo que nós estamos na transição planetária, a transição planetária atrapalha bastante, nós estamos falando de uma população de 70% ainda no mal, enquanto 30%, 29% fica entre o bem e o mal, e 1% que está na luz. Nessa transição planetária, compreende a transição do planeta de prova e expiação para um planeta em estado de regeneração. Planeta de prova e expiação, nós temos, na verdade, um predomínio do mal sobre o bem. No planeta de estado de regeneração, nós temos equilíbrio entre o bem e o mal. A questão é que esse mal que será exercido a partir de agora, depois de a gente assumir o novo estado do planeta, é um mal que tem um nível menor de incidência, um nível que já não é tão forte, por isso que vai haver um grande êxodo de almas daqui do planeta, porque já não terão, digamos, as condições de se manter aqui no planeta. Para isso, a gente tem que estar constantemente cuidando da nossa reforma íntima, procurando, digamos, sanear os nossos erros, primeiro criando para nós a sanidade, para que uma hora dessa a gente possa alcançar a santidade, né? Tudo nos leva a crer que estamos certos, porque todos os livros sagrados falam a mesma coisa, nos cobra a mesma coisa, que é exatamente a questão de descobrir a verdade, descobrir Deus, amar a Deus e praticar esse amor. A gente precisa saber que o tempo todo, em todas as coisas que nos conduz à luz e à verdade, como as lições de Maria também, ela faz isso, então a gente precisa ter consciência que nós precisamos ler, compreender, reler, compreender, praticar, para que a gente possa, de fato, digamos, experimentar
e mostrar que nós já mudamos e que nós estamos capacitados de ficar no planeta. Para isso, uma das grandes ferramentas que nós colocamos para vocês é a frase da semana, que ela precisa ser repetida constantemente. Ela vai dissipando aos poucos as crenças limitantes que nós fomos estabelecendo ao longo de todas as nossas existências. Uma forma, digamos, de provocar a repetição da frase da semana é fazer a programação espaçada. A programação espaçada significa dizer colocar a frase, por exemplo, na tela do nosso computador, na tela do celular, colocar, por exemplo, no espelho do banheiro, quando a gente for escovar dente, ou for pentear os cabelos, ou fazer a barba, né? Ou colocar na mesinha de cabeceira, onde a gente sabe que tem que olhar o relógio, e a frase estaria lá para a gente olhar, colocar na geladeira quando a gente for procurar alguma coisa, e colocar no nosso trabalho, na nossa mesa de trabalho também, para que a gente, ao chegar, a gente possa deparar com ela e pensar nela. Então, agora nós vamos para a lição 2. A lição 2 começa pela apreciação, para a gente apreciar aquilo que a gente tem, a gente não ficar desejando o que o outro tem, mas valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Temos que saber que nós não temos que ter apego. Apego representa um sofrimento, sabendo que Deus dá e toma e que tudo isso está sob empréstimo para a gente. Nós somos, na verdade, fiéis depositários daquilo, de todos os bens. Nós não somos donos, mas nos responsabilizamos pela sua manutenção. Saber que Deus responde sempre aos nossos pedidos, então nós temos que manter a conexão com Deus, temos que estar orando, temos que estar meditando, fazendo os nossos pedidos, porque Ele vai responder de forma direta ou indireta. Nisso a gente precisa entender que o amar a Deus que é muito importante, pois essa é a forma de fazer com que Deus nos escute, e precisamos mudar essa forma de olhar a Deus como um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que é severo com a gente. Deus não é nada disso, Deus é amor, tanto é assim que Ele tem esperado pacientemente pelo nosso retorno. Fomos nós que nos separamos dele, não Ele de nós. Ele continua ao nosso lado, mas Ele timidamente espera o nosso chamado. Nessa apreciação, devemos apreciar o amor de Deus que coloca à nossa disposição, digamos até os recursos para que a gente possa mudar, e saber que nós podemos contar com o amor dele, que está sempre, e a gente tem que ter consciência que todo esse mundo que foi criado para nós, apesar de nós negarmos ele o tempo todo, de termos nos separar dele, nós estamos, digamos, a seu trabalho. Ao longo do tempo, na medida que nós nos separamos dele, imediatamente nós criamos a Trindade profana, que representa, primeiro, a questão do pecado. Nós imaginamos que nós tínhamos cometido um pecado ao nos separar de Deus. E com isso nós criamos uma culpa muito grande, né? E por causa da culpa, ficamos sempre com o medo de sermos, de alguma forma, penalizados por Deus. De uma certa forma, o pessoal da sombra estimula isso, esse pensamento, digamos, de punição. Tanto é assim que em processo de obsessão, onde a gente tem que encaminhar algum espírito obsessor, ele sempre tem medo de ir para a luz, porque ele tem medo de ser, de alguma forma, injustiçado pelos erros que cometeu. E na verdade, Deus não faz isso. Temos que ter consciência que é o nosso eu superior, a alma pura, o nosso ser, nosso âmago, que administra as nossas compensações, aquilo que nós não aprendemos, mas temos que entender que é a lei de amor que está acima da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito ainda é uma lei, digamos, de ilusão, e nós precisamos entender que quando Jesus veio, ele não veio falar da lei de causa e efeito, mas veio falar
da lei de amor, que era essa lei que nós temos que ir. Passados mais de 2000 anos, nós continuamos exatamente presos à lei de compensação. Agora vamos falar da lição 3. E nessa lição, no resumo, a gente falou que algumas pessoas já estavam conseguindo, que é verdade, e cada vez mais estão conseguindo. Essas pessoas conseguiram estabelecer um diálogo com Deus, essa é a razão por que elas estão progredindo. Temos que ter consciência que cada um de nós tem contas kármicas diferentes. A conta kármica é parecida com uma conta bancária. Quando a gente diz que uma pessoa é mais devedora que outra, é porque ela sacou dessa conta bancária em vermelho, então ela agora precisa cobrir antes de conseguir as coisas. Então é por isso que uns demoram mais do que outros, porque estava com a conta kármica em vermelho. Tá bom? À medida que a conta kármica fica azul, aí sim você começa a conseguir as coisas que você deseja. Devemos concentrar nos objetivos mais elevados para que nós possamos crescer. Todos nós sabemos que temos que caminhar para Deus. Ninguém tem dúvida disso. Nós viemos aqui para aprender a amar, né? E nós temos, digamos, a afirmação de Jesus, que disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, que ele estaria presente. Então imagina o nosso grupo, que nós estamos fazendo isso em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome da Irmandade, que nós podemos contar com a presença deles, estimulando as nossas orações, e tornando as nossas orações cada vez mais fortes, mais intensas, e com certeza com um poder de realização cada vez maior. As sobre-almas que é falado nessa lição constituem um grupo de almas que se colocam no mesmo nível para se ajudar mutuamente para alcançar níveis superiores, que é o nosso caso. Então, nós somos um grupo de sobre-almas. Então, o nosso grupo de almas é chamado de sobre-almas. Então, é assim que se denomina, e quando a gente se reúne, a gente fica com maior capacidade de obter coisas boas, de ser feliz, de realizar, de obter coisas materiais, de crescer espiritualmente. É o eu superior, a parte, digamos, pura nossa, a parte imaculada, que administra a nossa vida, que promove as compensações. A gente tem que entender o seguinte: os problemas que vêm na nossa vida não são ruins, na verdade, são problemas que visam o nosso crescimento, que visam a nossa compensação. Mas, se nós estivermos capacitados a amar, essas compensações deixam cada vez mais de ser necessárias, porque o amor acaba, digamos, resolvendo tudo. Na lição 5, nós falamos sobre as meditações, né? Principalmente que você pode praticar qualquer meditação, inclusive as nossas, ou vocês podem seguir o roteiro que nós estamos dando, ou pode simplesmente continuar praticando a meditação que você escolheu. A vantagem de praticar as meditações que nós estamos dando é que ela, digamos assim, ela está se preparando para no final vocês estarem capacitados a fazer a meditação tradicional. Na lição 6, nós reforçamos a questão da oração em grupo, mostrando que a oração em grupo ela tem uma força exponencial. Imagine só que 5 pessoas fazendo a oração em conjunto, com a mesma intenção, com a mesma reverência, com a mesma introspecção, você eleva essa energia ao quadrado, né? Ela vira 25 e 25 representa 1%, o que dá uma energia potencial de 2.500 pessoas. Então, se você reza, essas 5 pessoas rezam separadas, cada uma numa hora, é simplesmente uma soma algébrica, é 5. Mas se elas fazem no mesmo horário e tudo, nós estamos falando de uma força de 2.500 pessoas fazendo em diversos horários. A qualidade da oração que faz com que a Irmandade, a Jesus, Maria, possa estar presente, né?
e contando com a participação deles e com a ajuda deles, é claro que nós temos uma capacidade de realização muito maior. Temos que ter consciência que nossos pedidos precisam ser altruístas, não podemos colocar pedidos egoístas, porque isso simplesmente se traduz em dificuldade de realização. Na lição 7, a gente fala que temos que ter fé em Deus, pois é Ele que, digamos, nosso avalizador do que a gente quer, sabendo que Ele vai providenciar tudo. Então temos que ter devoção ao orar, temos que ter introspecção, temos que ter fé, para estabelecer um campo de energia que nos circunde. O propósito geral da oração é falar com Deus. Como subproduto da oração, nós temos a proteção, porque o campo vai ficando tão forte que ele passa a ficar quase impenetrável. Né? Então, era isso que eu queria falar por hoje. Fiquem com Deus. Não deixem de focar naquilo que vocês querem. Um abraço. Tchau, tchau.